A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 20. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Bom, temos aprendido que ouvir é melhor, que as nossas palavras devem ser poucas, sábias, edificantes, abençoadas, que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, não é um sino, né, a tocar, uma ladainha, um blá blá blá, como eu digo, não. E principalmente se for na presença de Deus. Se tu fizer um voto, se tu fizer uma promessa, se tu te precipitar. Deus está nos céus e tu está na terra. Então não te precipita com a tua boca. Não exagera, não te empolga, porque depois vai ficar feio para ti. Tu vai passar vergonha e tu pode pecar, porque tu pode prometer coisas que tu não vai cumprir. Então, Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Acho que mais direto que isso não tem, né? Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Sim, o Senhor Jesus no Sermão do Monte falou que nós devemos falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. O que passa disso é engano, é mentira, é falsidade, é tolice, é insensatez, enfim. Passou do sim, sim e do não, não, é do maligno. Então, temos que temer a Deus. Se nós devemos manter a verdade nos nossos relacionamentos horizontais, seres humanos, com seres humanos, imagina no nosso relacionamento vertical, com Deus. Aí que tu tem que te preocupar, aí que tu tem que levar a sério, aí que tu tem que correr para pedir perdão se tu falou demais. Se tu te empolgou, se tu exagerou, se tu te precipitou. 8. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles. Pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Aqui está falando bem sobre a hierarquia. Nenhuma autoridade humana existe sem a permissão e a autoridade divina. Então isso te serve de consolo. Tu tem que saber que Deus está no controle de
de tudo e de todos. Eu consegui misturar os dois. Deus está no controle de tudo e de todos. Por mais que pessoas na Terra pensem que são as toda poderosas, que mandam e desmandam, que são riquíssimas, bilionários, milionários, enfim, Deus é acima de todos. Deus está no céu e governa tudo e todos. 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que é que nós ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão, na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Bah! O que Salomão está falando aqui? Eu acho que a experiência é dele, que trabalhou, conquistou, construiu, mas vivia atormentado, né? Sabemos que foi um reinado, um reino muito próspero, mas depois tudo veio abaixo. Então, aqui fala sobre o dinheiro, que é um tema muito recorrente em Provérbios e também em Eclesiastes, até porque Salomão escreveu os dois livros. Então, o dinheiro em si, ele não é o problema. Tenho dito isso e acredito que Deus está ministrando isso no coração das pessoas. Porque o problema não reside no dinheiro. O problema reside no amor ao dinheiro. O pecado é amar o dinheiro, amar as riquezas, buscar de uma forma desesperada, enlouquecida, apaixonada, obstinada, obcecada, ficar rico. É isso que o Senhor Jesus condenou quando falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa pensa, então é impossível, porque como que um camelo vai passar por um buraco de uma agulha? Esta agulha não é a agulha da linha que a gente costura. É uma porta. Era uma porta. Cidades eram muradas, eram muralhas, fortalezas. E portas eram abertas e fechadas para que entrassem os comerciantes, os estrangeiros, os visitantes. E eram fechadas para segurança, eram fechadas à noite, eram fechadas no sábado. Quer dizer, havia todo um sistema, um ritual para as portas. E quando eles queriam aproveitar que as portas estavam abertas, eles carregavam os camelos de uma forma absurda. E daí o camelo sofria para passar na porta, porque ele estava carregado de coisas. Aí muitos camelos apanhavam, tinham que se dobrar, se espremer, tudo para poder passar, porque era a chance que o dono do camelo e suas bagagens e mercadorias e produtos ia ter na cidade. Então, eu tenho que explicar isso, porque tem gente que tem uma zanga, uma briga com o dinheiro. Gente, o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É a avareza, é a usura,
é o egoísmo, é as pessoas loucas, malucas que não sabem administrar, isso também. Porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu inteligência e sabedoria também para administrar o dinheiro, as riquezas, os recursos. Então Jesus não disse que é impossível. É muito difícil. Por quê? Porque o rico, ele se satisfaz com as riquezas e acha que a vida é isso. E a vida é muito mais do que os bens que tu possui. Então Salomão viu. Salomão pediu sabedoria e ganhou riqueza. Pediu sabedoria e ganhou vitória sobre seus inimigos. Ele foi abençoado e mesmo assim o coração dele estava sempre insatisfeito, porque a maior riqueza das nossas vidas é o Senhor Jesus, é a salvação das nossas almas, é o perdão dos nossos pecados, é a cura dos nossos traumas, dos nossos complexos, das nossas dores, é a certeza de que o nosso espírito arranjou repouso, encontrou descanso, refrigério. A presença de Deus, a palavra de Deus que nos fortalece, nos ergue, nos levanta, nos faz feliz todos os dias. A perspectiva de uma vida eterna, a fé, a esperança de que aconteça o que acontecer aqui, nada se compara com o que Deus preparou para nós, para os seus filhos, para suas filhas. Isso é que muda a vida. Agora, as coisas que Deus nos abençoa são bênçãos, é bom, mas o nosso coração não está nisso. E aí tu vê que aquele, ele explica, ele ensina, ele discorre sobre isso. Porque tem pessoas que são muito infelizes e tem uma conta bancária altíssima. E outras pessoas são humildes e vivem em paz. E ele fala muito também uma coisa que hoje em dia é muito importante, o sono. Quem dorme bem não é o que tem rios de dinheiro, é o que trabalha, que tem um doce sono, um sono tranquilo. E o rico fica tão atormentado, tão preocupado, tão ansioso, que não consegue dormir. E muitas vezes precisa de medicação para poder dormir. Então, eu tô só resumindo assim, né? Como eu disse para vocês, dando uma notícia, porque temos um estudo completo sobre Eclesiastes, versículo por versículo. 18. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Então, é dom de Deus desfrutar do fruto do seu trabalho. É uma graça, é um presente, é uma dádiva quando Deus te abençoa, te permite descobrir a tua vocação, o teu talento, a tua profissão, a carreira que tu vai seguir, te prospera, te abençoa e depois tu pode usufruir. Tu pode gastar aquilo que tu ganhou com o teu trabalho. O que nós aprendemos hoje, neste capítulo de Eclesiastes? Que ouvir é melhor do que falar. Há tempo de falar e há tempo de ouvir. Mas as pessoas querem falar e pouco ouvir. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Isso já é um indicativo de que nós devemos ouvir mais e falar menos. Falar menos não significa que tu vai ser uma pessoa calada, mal-humorada, emburrada, antipática. Não é isso. É falar menos do que é ruim. Falar menos do que é errado. É observar, escutar, aprender. Esse é o sentido de que ouvir é melhor. Porque a gente tá se
distanciando da própria opinião para ouvir outra opinião, o contraditório, uma outra visão. E assim a gente faz uma análise, a gente aprende. E se for a palavra de Deus, nem se fala. Ouvir, aprender, obedecer, temer. Não te precipites com a tua boca, sejam poucas as tuas palavras. O que tiver que falar, que seja para a honra e glória de Deus, que seja sim, sim e não, não. Se tu fizer alguma promessa, cumpre o voto, cumpre a promessa, cumpre o que tu falou que tu ia fazer. Tenha temor de Deus. Temos visto que o temor de Deus é obedecer a Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus com o que tu tem, com o que tu é. Isso é temor. Eu não quero gastar tudo que Deus me deu comigo, eu quero oferecer de volta em gratidão, com atos de serviço a Deus. Isso é temor de Deus. É viver uma vida para glória de Deus, fazer o que Deus quer. Conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Oferecer esse sacrifício vivo, que é um culto racional. É levar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, sentimentos, emoções cativos, obedientes a Cristo. É viver uma vida de santidade. Isso é temer a Deus. Isso é agradar a Deus. É adorar a Deus com a nossa vida. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Por quê? Tu nunca vai estar satisfeito. Porque sempre vai ter alguém mais rico que tu. Ah, porque tu comprou uma casa. Ah, alguém comprou 2 casas. Ah, porque tu tem um carro, outro comprou um carro melhor que o teu. Quer dizer, tu tá sempre correndo atrás do vento. É uma ilusão. É uma vaidade. É uma soberba. É um vazio, muitas vezes. Doce é o sono do trabalhador. Deus abençoa aquele que é pobre, que é humilde, com um sono tranquilo. E o rico, ele é perturbado, angustiado, atormentado por tanta riqueza que tem. Deus conferiu riquezas e bens e o poder de desfrutá-las. Isso é dom de Deus. Se tu é um rico que ama Deus, tu é um rico feliz. Se tu é um pobre que ama Deus, tu é um pobre feliz. Agora, seja rico ou seja pobre, o importante é a presença de Deus na tua vida.